Queria compartilhar, abrir o meu coração com vocês. Importante que você saiba que eu não estou tentando convencer você. Meu papel é pegar na sua mão, talvez, e dizer, olha, os pés de Jesus, os pés da cruz está aqui. Vamos ficar aqui. Até porque quem nos convence é o Espírito de Deus. E eu queria que você ficasse nesses 40 minutos que nós vamos refletir aqui. Eu queria que você ficasse totalmente focado em Jesus, totalmente pensando só em Cristo, só em Jesus. Talvez na sua semana você não conseguiu fazer isso. E esse é o momento então para nós voltarmos os nossos olhos e os nossos pensamentos só a Jesus. E eu coloquei um tema, né? A religião versus o amor de Jesus. E o fio condutor, para que você entenda aí o fio da meada, o fio condutor que vai nos dirigir nessa noite, no texto que nós vamos ler, e nos argumentos que eu quero apresentar a vocês, é esse. Quando sobra religião em nossa vida, falta Jesus. Só que quando permanecemos em Jesus, a religião desaparece. Vou repetir mais uma vez para que fique marcado no seu coração. Quando a nossa vida está cheia de religião, cheia de religiosidade, nos falta Jesus. Quando permanecemos em Jesus, a religião desaparece. E você vai entender o porquê disso. E eu quero ler um texto com vocês para basear a nossa reflexão dessa noite. E o texto está em João, capítulo 8, versículo do 1 até o 11. É um texto rápido, mas é essencial nós lermos para você entender o que nós queremos apresentar aqui nessa noite. Versículo 1 de João capítulo 8 diz assim: E Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Versículo 6. Eles estavam usando uma pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuaram a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Versículo 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou então Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, está aqui, Senhor, um momento onde nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Momento esse, Senhor, que pode ser definitivo para alguns e talvez para outros mais um. Mas não importa. O Senhor está olhando para as reais motivações do nosso coração e se o nosso coração está receptivo ao que Jesus quer nos ensinar. Então nos ajude. Abra o nosso coração. Nós precisamos do Senhor para isso. Incline os nossos ouvidos a Te ouvir, para Te amar. É o que nós queremos. No nome de Jesus, para a Tua glória. Para a Tua glória. Amém. Nós estamos discipulando um casal numa cidade vizinha lá de Cianorte, chamada São Tomé. E esse casal aceitou Jesus não faz nem um mês. Talvez um pouco mais, um mês e meio, na verdade. E eu lembro que a primeira reunião que eu tive com eles,
eu fui até a casa dele. Nessa semana a Letícia estava em Londrina, então eu fui sozinho até a casa deles, conhecê-los e começar então a acompanhar a vida deles, né? Começar a discipular cada um deles. E eu dei a primeira aula de verdades básicas e no final eu perguntei: olha, vocês querem aceitar Jesus? E a mulher já tinha aceitado uma semana e meia antes, né? Através de um membro lá da nossa igreja de Cianorte. E eu perguntei então para o homem, para o marido: olha, você aceita? Você quer aceitar Jesus, né? E o marido já estava encharcado, já estava bebendo de tudo aquilo que a mulher estava aprendendo, através de um membro da nossa igreja. E ele disse: olha, eu aceito, eu quero aceitar Jesus. E eles aceitaram Jesus, e eu lembro que a reunião continuou, e depois quando eu fui embora, eles vieram até o portão, me despedi deles, e a hora que eu entrei no carro, eu pensei: nossa, semana que vem eu não posso esquecer, eu preciso trazer um livro, um material para eles começarem a ler e começar a aprender sobre Jesus. Vocês concordam que a minha motivação era boa? Era uma motivação de pegar uma pessoa e dizer: olha, está aqui um livro para você aprender mais sobre Jesus. E quando eu pensei isso, eu ouvi Jesus falar comigo claramente. Jesus falou assim: Gustavo, você realmente acha que nesse momento eles precisam ler algo para aprender sobre mim? E eu já entendi o que Jesus estava querendo dizer. Porque eu acho, no meu entendimento, eu acredito, na verdade, eu creio do fundo do meu coração, que quando uma pessoa começa a seguir Jesus, quando uma pessoa tem um encontro pessoal com Jesus, não que é errado ler um livro, não que é errado vir a um culto, não que é errado participar de um grupo, não, isso são coisas muito boas, são coisas que nós devemos fazer. Só que a coisa mais importante é nós aprendermos a desenvolver a vida de Jesus que habita em nós. Jesus vive em nós, e nós precisamos aprender a desenvolver isso, a ponto de que quando eu acordar, eu já estabeleça uma conexão com Jesus, a ponto de que quando eu estou para tomar uma decisão, eu não espero para perguntar para o pastor, embora isso não seja errado, mas eu pergunto para Jesus de imediato, a ponto quando eu estou numa situação que eu não sei o que fazer, eu tenho uma conexão, eu tenho uma via direta, onde eu posso me ligar, me conectar a Jesus, e estabelecer ali um relacionamento que ninguém e nada nesse mundo pode quebrar, pode parar. Essa é a força mais poderosa do universo. Jesus morando, fazendo morada, Jesus vivendo em nós. E eu realmente acho que isso, que é a coisa mais importante. E eu fiquei pensando que essa situação toda, Jesus me chamando a atenção para aquilo que era prioridade na vida daquele casal que tinha acabado de aceitar Jesus, eu fiquei pensando que é exatamente esse um processo de religiosidade. A religiosidade começa a acontecer na nossa vida dessa forma, porque quando alguém aceita Jesus, nós queremos então, sem pensar, inconscientemente, achando que estamos ajudando, e a nossa intenção pode ser boa, mas essa não é a prioridade, eu quero deixar isso claro. Não é ruim fazer isso, mas a prioridade é outra. Então quando uma pessoa aceita Jesus, que faz parte do nosso convívio, do nosso contato, nós então apresentamos a ela uma lista de coisas que ela precisa fazer e de coisas que ela não pode fazer, porque afinal de contas ela tem uma vida nova. Jesus agora transformou a vida dela, então ela precisa viver diferente. Então essa lista de coisas tem coisas do tipo: venha aos cultos, leia a sua Bíblia, ore todos os dias, trate bem sua mulher e seus filhos, não falte de um grupo durante a semana, se conecte com Jesus. Todas essas coisas que nós falamos para as pessoas. E aí tem o outro lado dessa lista também, que é as coisas que nós não podemos fazer, que normalmente nos é ensinado, nos é falado.
Por exemplo, não falar palavrão, deixar de fumar, de beber. São regras. São coisas erradas? Não são coisas erradas. Mas o problema é que quando uma pessoa aceita Jesus e nós já dizemos para ela, isso aqui é o que você pode fazer, é o que você tem que fazer, isso aqui é o que você não pode fazer. Quando nós dizemos isso a ela, nós começamos a alimentar um processo de religiosidade que vai acontecer no coração dela. Porque sem desenvolver a vida de Jesus, ela não vai conseguir cumprir tudo que nós colocamos na lista. E ela muito menos vai conseguir deixar de fazer algumas coisas que nós colocamos na lista também. Toda igreja tem essa lista. Nós não estamos falando aqui de denominação, nós estamos falando de relacionamento com Jesus. Então imagine uma pessoa que aceitou Jesus agora, e nós dizemos, olha, nossa igreja é assim, olha, nossa igreja é assado. Mas provavelmente, no começo pelo menos, ela vai aprender a desenvolver Jesus, mas ela vai cair muitas vezes. Ela vai continuar pecando em alguns pecados que ela trouxe consigo depois da nova vida. E aí a tendência maior é essa pessoa, em vez de chegar e abrir o coração, a tendência maior, não estou generalizando, dizendo que todos são assim, mas a tendência maior, até porque nós somos assim, a tendência maior é nós gastarmos o nosso tempo e a nossa energia, não tentando fazer aquilo que nós reconhecemos que temos que fazer, mas nós gastamos o nosso tempo e a nossa energia tentando mostrar para as pessoas que nós mudamos de vida, quando isso, na verdade, no nosso íntimo, no nosso coração, não acontece. Isso é religiosidade. É quando nós tentamos mostrar para as pessoas que nós estamos bem, mas o nosso coração está em pedaços. É quando nós tentamos mostrar para as pessoas que nós estamos conseguindo, até porque o olhar das pessoas está sobre nós acabamos de aceitar Jesus, então eu tenho que mostrar para as pessoas que eu me converti, que eu deixei alguns hábitos, que eu estou fazendo algumas coisas agora, que eu preciso entrar no ministério, que eu preciso servir, preciso fazer parte de uma escala. Tem tantas e tantas coisas que é esperado de uma pessoa, que nós deixamos o principal muitas vezes de lado. Eu não sei se você já assistiu algum daqueles filmes americanos, que são filmes de high school, filmes de colégio, e normalmente nesses filmes americanos, quando chega um aluno novo na escola, é sempre colocado um aluno que já é veterano, ele já estuda na escola há alguns anos, é sempre colocado esse aluno para ter o primeiro contato com o aluno ali dele na escola. Então esse aluno que já está na escola há muito tempo, ele vai dizer, olha, a escola é assim, aqui é o grupo de não sei quem, aqui é outro grupo, aqui é a biblioteca, nós fazemos as coisas aqui, tal. Eu acho que vocês já assistiram esse tipo de filme. Agora tenta imaginar isso no processo da igreja. Tenta pegar esse exemplo e trazer para a realidade que nós estamos aqui hoje, do contexto eclesiástico, do contexto de igreja. Imagine uma pessoa chegando na igreja hoje. Se essa pessoa, o primeiro contato dela, o primeiro contato da pessoa que está chegando a conhecer Jesus, se o primeiro contato dela foi uma pessoa religiosa, ela vai se tornar uma pessoa que vai saber as regras da igreja muito bem. Porque o religioso vai chegar para ele e vai dizer, olha, você não pode fazer isso mais, você não pode fazer isso aqui você tem que deixar, isso aqui tem que abandonar, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, um monte de coisas. E talvez essa pessoa pode perguntar, mas e Jesus? Jesus a gente vai ver depois. Porque Jesus, muitas vezes na nossa vida, imagine na sua semana, Jesus, para alguns de nós, Jesus é um tempero. Ele não é o ingrediente principal. Ele é o tempero que está ali para fazer uma leve diferença. E nós não conseguimos mudar práticas do nosso dia a dia, por não entender que a nossa prioridade maior é estabelecer um contato, uma conexão com Jesus do momento que nós acordamos até o final do dia, do momento que nós vamos dormir. Por não entendermos isso, nós vivemos a nossa vida. E muitas vezes nós vamos pensar em Jesus no final do dia.
fizemos uma série de escolhas, fizemos negócios, educamos os nossos filhos, desenvolvemos o nosso casamento e os nossos relacionamentos, temos um momento de lazer, e muitas vezes Jesus é o ingrediente ali no finalzinho do dia. C.S. Lewis, que é o escritor, professor, teólogo, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele diz que o momento mais importante na vida de um cristão é o momento que nós acordamos. Por quê? Porque no momento que nós acordamos, nós vamos de cara estabelecer a nossa fonte. E a nossa fonte deveria ser Jesus. Por isso nós deveríamos ter uma conexão com Jesus no momento que nós acordamos. Tem muitas pessoas que oram, outras leem a Bíblia. Ouvi uma vez do cantor e compositor Asaf Borba, que ele pega o seu violão e começa a dedilhar, e ele então acha Jesus nele. Ele encontra Jesus que já habita nele. E é o momento mais importante. E sabe o que nós fazemos? Nós cristãos deveríamos saber disso, que a primeira coisa, a prioridade do nosso dia é acordar e estabelecer um momento de conexão com Jesus. Talvez você olhe para mim e diga: pastor, eu levanto muito cedo, eu entro no meu trabalho de madrugada, enfim, não importa. Você pode fazer isso indo para o trabalho. Você pode ler a sua Bíblia à noite, mas indo para o trabalho, em pensamento, você estabelece uma conexão com Jesus. E você sabe o que nós fazemos? Nós fazemos isso aqui, ó. Pegamos o celular e entramos nas redes sociais. É uma dificuldade minha também. E pegamos o celular e começamos a ficar assim. E começamos, sem perceber, a beber daquela fonte, da futilidade, das notícias falsas que estão ali nas redes sociais. Convenhamos, irmãos, menos de 10% é coisa boa que dá para nós aproveitarmos. O resto é futilidade pura. Poderíamos viver sem. E esse texto que nós escolhemos é o texto onde uma mulher chegou até Jesus, mas o seu primeiro contato com o cristianismo foi através da religião, porque ela foi surpreendida no ato de adultério. Ela estava errando, pecando, e ela não encontra no primeiro momento a graça de Jesus, que vai dizer: querida, você errou, mas vamos começar de novo. Ela não encontra. O primeiro contato que ela tem é com relação aos religiosos, que tinham um plano de matar Jesus, e pegam então aquela mulher e colocam diante de Jesus para saber o que Jesus faria numa situação polêmica dessa. Muitas vezes, o primeiro contato que nós tivemos foi através da religião. Nós não conhecemos Jesus de verdade. Nós reproduzimos muitas vezes o que nós ouvimos. Nós não temos muitas vezes experiências com Deus durante a nossa semana. E Jesus, desse jeito, Jesus é um tempero. Jesus é um item na nossa agenda. Domingo à noite eu vou na igreja. Nós não conhecemos Jesus. Nós não temos relacionamento com Ele. E eu quero, meus irmãos, no nome de Jesus, você que está aqui nessa noite, eu não quero que você olhe para mim e pense outra coisa a não ser: Senhor, eu preciso reavaliar minha vida. Eu preciso refazer tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Se o primeiro contato que eu tive com Jesus foi através da religião, então não é Jesus. Se o primeiro contato do cristianismo foi um religioso que me deu uma lista de coisas para fazer e uma lista de coisas para fazer, não é Jesus, porque a minha prioridade máxima quando eu acordo é ouvir Jesus. Ouvir Jesus. E temos aqui então uma mulher que tem o seu primeiro contato através da religião, porque os religiosos pegam ela e levam até Jesus. E na religião, ela vai descobrir uma coisa. Primeiro, ela vai descobrir que a religião evidencia o pecado. Número 1, pode passar. A religião sempre vai evidenciar o pecado. Como é que nós sabemos disso? O texto que nós lemos no versículo 3 diz: os mestres da lei, ou seja, os religiosos e os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida
no adultério. O que eles fizeram com ela? Amaram? Perdoaram? Aconselharam? Não. Eles pegaram ela e fizeram-na ficar em pé diante de todos. É como se tivesse alguém aqui errado entre nós e eu dissesse: vem cá você, vem cá. Está vendo essa pessoa aqui, gente? Ela errou. E todo mundo vai dizer: não acredito. É isso que a religião faz. Esse foi o primeiro contato daquela mulher com a religião. Ela descobriu que a religião sempre vai colocar luz, vai colocar um holofote naquilo que está errado, vai colocar foco no pecado. Quantas vezes aconteceu isso com você? A religião vai ressaltar o pecado de alguém em vez de demonstrar amor. Religiões há muitas, espiritualidade de Jesus só há uma. A religião é estreita, ela prende a nossa mente, mas a espiritualidade de Jesus é ampla. Não confunda religião estreita e espiritualidade ampla com caminho estreito e caminho largo, não confunda. Mas a religião, ela vai nos prender e dizer: temos que ser desse jeito, senão Deus não vai nos aceitar. E a espiritualidade de Jesus é: eu já aceitei vocês na cruz, vocês não precisam fazer mais nada. E quando eu me deparo com um pecado, Jesus diz: já perdoei você na cruz, é só você se apropriar disso e pedir perdão. Um religioso, ele vai olhar para nós tentando ver em nós os nossos erros, para ele se sobressair, para ele se sentir um pouco melhor consigo mesmo. Não foi isso que o fariseu fez? O fariseu e o publicano, os dois sumiram no monte para orar. Naquela época, o templo era no monte. Subiram no monte para orar. E enquanto o publicano reconhecia que era pecador e pedia: Senhor, tem misericórdia de mim, o religioso, o fariseu, apontava e dizia: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse. Irmãos, eu sei que muitas vezes nós pensamos, não adianta dizer que não, porque Jesus sabe o nosso coração, mas muitas vezes nós pensamos: Deus, ainda bem que eu não sou tal pessoa, porque senão eu estava perdido. Mas o que nós temos que fazer, enquanto a religião nos faz pensar assim, nós temos que orar, pedir: Senhor, que aquela pessoa encontre Jesus. Se nós conversarmos com um religioso, certamente ele irá nos apontar aquilo que nós estamos fazendo de errado, ou aquilo que nós precisamos fazer de certo. Mas graças a Deus, como que a religião deve ser descartada, porque o cristianismo é a superação da religião. Graças a Deus que Romanos 5, capítulo 8 diz assim: mas Deus prova o quê? O seu amor está muito pequeno lá? Não. Mas Deus prova o quê? Deus prova a sua regra? Prova a sua lei? Não. Deus prova o seu amor. E como que é essa prova do seu amor? Cristo morrendo por nós, em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus não tem problema com o nosso pecado. Jesus conhece ele muito bem, mais que nós mesmos, ele sabe a nossa fonte. Jesus não tem medo do nosso pecado. As pessoas têm. O religioso tem. A religião tem medo, mas Jesus não tem. Ele vai dizer: eu amo você. Jesus não olhou para nós e apontou os nossos pecados, mas Ele olhou para nós e nos amou, nos perdoou independente dos nossos pecados. Um pastor que eu tenho acompanhado faz algum tempo, Carlos McCord, ele disse uma vez: apontar o pecado de uma pessoa não tira o pecado dela. Quantas vezes você no seu relacionamento, vou pegar aqui marido e mulher, né? Quantas vezes você no seu relacionamento chegou para sua esposa e disse assim: você é isso, 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 e ela mudou, porque você disse? Não acontece, irmãos. A Letícia está fazendo isso comigo há 4 anos.
Apontar as falhas de uma pessoa não vai mudar ela. O que vai mudar? O amor. Nós sermos amados por Jesus e demonstrar esse amor. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Segundo, o segundo contato, melhor, o primeiro contato daquela mulher que estava em pecado, ela foi surpreendida ali no ato do pecado, e nós vimos então que a religião evidencia o pecado, mas aquela mulher descobriu uma outra coisa. Ela descobriu que a religião usa as pessoas. Versículo 4, diz assim: e disseram a Jesus, os religiosos disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério, ou seja, apontando o pecado dela. Versículo 5, na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? O versículo 6 explica por que eles estavam fazendo isso. Diz, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. E aí o que Jesus fez? Se inclinou e começou a escrever no chão com o seu dedo. Tirou o foco daquilo. Ou seja, a mulher nessa história, ela estava sendo usada, ela estava sendo um instrumento, ela estava sendo apenas um objeto nas mãos dos religiosos, para os religiosos encontrar uma falha em Jesus, para poder incriminar Jesus. Nas mãos da religião, não temos valor algum. Se um religioso tiver que escolher entre nos ajudar e ficar com a sua religião, ele vai escolher ficar com a sua religião. Não faz muito tempo que conheci uma pessoa que sofreu nas mãos da religião. E olha a história dessa pessoa. Ela havia sido abandonada pelo seu marido uma vez. Seu marido a abandonou com uma filha, uma situação muito difícil, e ela continuou firme na igreja. Então, alguém, o líder da igreja, chegou a ela e disse: olha, por que você não namora fulano? E o fulano era um ex-homossexual, estava em processo de tratamento ainda, não havia sido recuperado. E já digo aqui, nós não temos problemas com homossexuais, queremos eles aqui, para amar eles, para mostrar Jesus para eles, em vez de dizer, não pode isso, não pode aquilo, não. Nós estamos aqui para dizer, olha, Jesus te ama. E o que eu tenho que fazer? Não tem que fazer nada, só ama Jesus, e Jesus vai fazer a obra dele no seu coração. E essa menina foi incentivada então a namorar com esse homem que estava num processo de restauração, mas não havia concluído ainda. Resultado, ela se casou com ele, porque o líder falou. E não muito tempo depois, ela foi abandonada, porque o homem, o pseudo-homossexual diz, olha, não consigo, eu gosto de homem mesmo, e deixou a menina. Gente, uma mulher judiada nas mãos da religião, porque o que o líder deveria fazer é dizer, ore a Deus, como o pastor Israel me ensinou, ore a Deus e veja o que Ele quer. Quando eu e você aceitamos a Jesus, a pergunta que tem que estar na nossa mente constantemente é, o que Deus quer? O que Deus quer? Ah, pastor, eu estou passando por uma crise financeira. O que Deus quer? Ah, pastor, eu estou passando por um problema na minha casa, no meu casamento com meu filho. O que Deus quer? Jesus, o que eu faço? Na religião, nós somos objeto. Nós somos objeto. Nas mãos da religião, ninguém pensa o que nós vamos perder. Nas mãos da religião, ninguém pensa as feridas que nós podemos ter entrando num relacionamento desse. Mas o que Jesus quer? Essa é a diferença. Essa é a diferença. E eu fico imaginando, irmãos, me vem à mente pensar que aquela mulher estava sendo levada diante de Jesus, ela foi surpreendida num ato de adultério. Quer vergonha maior do que essa? Você está tendo relação sexual com um homem e chega alguém, imagina isso.
Você imagina que situação? E chega alguém, e aí você descobre que não é alguém, é um grupo de pessoas que estavam ali, com intenções muito ruins. E eu fico imaginando o que passou na mente dessa mulher. Eu acho que a primeira coisa, como ela conhecia a lei, a primeira coisa que ela deve ter pensado é: pronto, vou morrer. Meu pecado é um pecado de morte, eu vou ser apedrejada. Então eu imagino que os religiosos pegaram aquela mulher sem piedade, sem amor nenhum, talvez bruscamente, talvez pelos cabelos, não sei, talvez pelas suas roupas, os restantes das suas roupas, talvez vestiram a mulher brutalmente, porque talvez ela estivesse sem roupa, não sei, o texto não diz, mas é certo que eles pegaram ela sem amor, e sem amor nós fazemos coisas terríveis. E pegaram aquela mulher, então, no caminho. Fiquei imaginando que essa mulher talvez ficava pensando: Senhor, chegou o fim da minha vida. Agora não vai dar mais. Porque nós, que de alguma forma tentamos esconder algumas coisas das pessoas, nós precisamos saber, se Jesus não entrar na nossa vida, para nos ajudar a se livrar disso, nós precisamos saber que mais dia menos dia vai vir à tona, irmãos. Tem coisas na minha vida que eu estou orando para Deus me ajudar, e eu orava antes dos cultos, dos ensaios começar, eu ajoelhava ali no banco de trás, perto do piano, e eu pedia: Senhor, me ajuda. E tem coisas que eu estou até hoje, anos, pedindo: Senhor, me ajuda. Me ajuda. E aí Jesus falou: tá bom, vou te ajudar. Casa com a Letícia. Pá! E a Letícia está me ajudando. Vocês riem, mas é verdade. Porque muitas vezes ela diz: olha, não é assim, não é desse jeito, é desse jeito, e não é desse jeito. Quero te ajudar, quero te amar, mas tem que ser desse jeito. As pessoas têm que nos colocar aos pés de Jesus também, nos nossos relacionamentos. E eu fiquei pensando que aquela mulher talvez estivesse pensando: Senhor, quem é esse homem que estão me levando? Para quem? Quem é esse homem que eu vou ver nos momentos finais da minha vida? O que esse homem vai fazer comigo? Quem é esse Jesus que essas pessoas, esses religiosos estão conversando, estão tramando alguma coisa e eu estou sendo levada para ele? Vou fazer o que lá? O que ele vai dizer para mim nos momentos finais onde eu vou morrer? E aí ela chega até Jesus, de cabeça baixa, provavelmente com os cabelos tampando o seu rosto, de vergonha, e Jesus se abaixa, e começa então a escrever no chão, a semelhança do que ele fez conosco. Jesus se abaixou, ele decidiu vir à terra, se inclinou no nosso nível, vida humana, para nos mostrar que ele sabe de tudo que nós estamos sentindo. E Jesus diz: olha, se alguém não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Não se sabe o que Jesus escreveu no chão, mas existe uma teoria que eu gosto muito, que talvez Jesus estava escrevendo: orgulhoso, mentiroso, adúltero, escrevendo os pecados dos religiosos. E então ele faz a pergunta: se alguém não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E é nesse momento que a história daquela mulher muda. Enquanto aquela mulher conheceu uma religião que evidencia o pecado, uma religião desprovida de amor, ela conheceu um grupo de pessoas que a sociedade poderia até admirar, mas eram maldosos, eram pessoas com motivações erradas. Enquanto ela conheceu uma religião que evidencia o que há de pior em mim, enquanto ela se sentiu usada, enquanto ela se sentiu ali um objeto nas mãos da religião e dos religiosos, a vida dela muda. Sabe quando? Quando ela se encontra com Jesus. E o que aconteceu com aquela mulher precisa acontecer conosco.
Ponto 3. Precisamos ficar a sós com Jesus. Senão nada vai mudar, irmãos. E quando eu estou falando de precisar ficar a sós com Jesus, eu não estou dizendo de vida devocional somente. Eu estou dizendo que algumas vezes na nossa vida devocional já é esperado de você. Você ler a palavra de Deus, você ter um momento a sós com Deus de oração, já é esperado de você. Mas o que eu estou dizendo é que de vez em quando, nós precisamos ficar sozinhos, fechar a porta do nosso quarto, sozinhos, sem hora para sair, sozinhos, nós e Deus, nós e Jesus, sozinhos, e precisamos dizer: Senhor, não estou entendendo isso, como que eu faço? Senhor, minha vida está desse jeito, mas o que o Senhor quer? Versículo 9 diz assim: os que ouviram foram saindo um de cada vez e começando pelos mais velhos. Jesus ficou o quê? Só, com uma mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Irmãos, o que aconteceu com aquela mulher precisa acontecer conosco. Porque quando nós ficamos sozinhos com Jesus, nós não tentamos alimentar uma imagem que nós não somos para ninguém. Para ninguém. Quando nós ficamos sozinhos com Jesus, as nossas máscaras caem. Porque nós gostamos de máscara, né? Nós gostamos. Gostamos muito. Muitas vezes nós não conseguimos dizer o que nós estamos sentindo. Mas para Jesus nós podemos fazer isso, porque Ele não vai estar mal-humorado, não vamos pegar Jesus num dia mau, num dia tenso, não. Mas quando nós ficamos sozinhos com Jesus, as nossas máscaras caem, e nós vamos descobrir algumas coisas. Primeiro, nós vamos descobrir quem é Jesus, porque Jesus não é mais um dos religiosos. Depois nós vamos descobrir quem nós somos: pecadores. E depois nós vamos descobrir que Ele não nos condena. E depois nós vamos descobrir o que é uma vida sem condenação. E depois nós vamos descobrir o sentido da nossa vida. E vamos entender que os pecados vão continuar acontecendo. Amanhã eu vou continuar pecando, sem querer. Mas Jesus vai estar sempre pronto a me perdoar. E a me dizer: onde estão os seus acusadores? E nós vamos descobrir que quem tem Jesus tem tudo. Aquele que estava prestes a morrer, agora tem vida em Jesus. E aí você pode perguntar: pastor, mas era a lei. Outra pessoa podia fazer o que Jesus fez? A pessoa pecou o pecado de adultério, era a lei naquela época, tinha que morrer. Outra pessoa podia fazer o que Jesus fez? Eu vou dizer não. Não, por causa de Romanos 6,23, que diz: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, pecou, querido, seu pagamento está ali, ó, cemitério. Morreu. Pecou, seu pagamento é a morte, o salário é a morte. Só que Jesus, para ilustrar o que Ele veio fazer, Ele muda uma regra, onde uma pessoa que merecia morrer, não vai morrer mais, porque o salário do pecado é a morte, mas o que? O dom gratuito, o presente grátis, na faixa de Deus, é a vida eterna. Como que acontece isso? Através de Jesus, só em Jesus. E a gente vai chegar no último ponto, que eu estou passando do horário aqui. O último ponto é: Jesus nos dá uma nova vida. Versículo 11, diz assim: a mulher respondeu, Jesus perguntou: ninguém te condenou? A mulher respondeu: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu acho que essa declaração de Jesus tem no mínimo 3 coisas. Jesus veio nos dar uma nova vida, e essa nova vida é livre de condenação, porque Ele diz: eu também não te condeno.
Isso é muito significativo, porque ninguém, nem o diabo, vai chegar para você e vai poder apontar o dedo na sua cara e dizer: você é isso, você é isso, você é isso. Porque se isso acontecer, se alguém fizer isso, ou se o diabo fizer isso, nós vamos poder dizer: os meus pecados foram pagos na cruz do Calvário. Amém. Ninguém, irmãos, ninguém vai poder nos condenar. Ninguém. Então acho que é a primeira coisa da vida, da nova vida que Jesus veio nos dar. Segunda coisa, é uma vida de continuidade. Porque Jesus veio dizer: olha, eu não te condeno, agora vá. É uma vida que não para. Continuidade. Continue sua caminhada, filha. Vamos? Você parou, estacionou na vida cristã? Não, vamos. Agora vá. Uma vida de continuidade. E terceiro, uma vida livre de fardos e uma satisfação plena em Deus, em Jesus. Porque Ele diz: abandone a sua vida de pecado. O que é pecado? Toda vez que eu não estou satisfeito em Deus, que eu não estou satisfeito com Jesus, eu corro para o pecado. E a minha vida fica pesada demais. Fica muito pesado carregar essa vida. Então, Jesus veio nos dar uma nova vida, uma vida livre do peso do pecado, mas é também uma vida cheia de Deus, cheia de satisfação em Jesus. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Opa! Caiu na minha cara aqui. Quero encerrar dizendo assim: faz mais ou menos quase 2 meses que nós fomos fazer um curso em São Paulo, e no curso eu ouvi uma coisa que é uma das verdades mais preciosas que eu ouvi nos últimos 10 anos. E o pregador estava dizendo naquela tarde, ele estava dizendo assim que não é o que o texto bíblico está tentando falar para nós, porque muitas vezes nós vamos ler a Bíblia e nós vamos pensando: o que Deus quer falar conosco? O que Deus tem para falar para mim? Então aquele pastor americano chamado Michael Gohan, ele disse assim: não é o que o texto bíblico está tentando falar para você, é o que o texto bíblico está tentando fazer com você. Porque claramente, nas entrelinhas, eu vejo Jesus tentando nos dizer, tentando mexer conosco, tentando fazer com que nós entendamos que nós somos aquela mulher. Nós somos aquela mulher. Nós muitas vezes conhecemos a religião que apontou o pior de nós, pegou as nossas falhas e apontou e nos expôs. Os nossos pecados e as nossas falhas nos fizeram ficar envergonhados. Nós, a semelhança daquela mulher, conhecemos uma religião que nos usou para alcançar os seus próprios objetivos. Nós chegamos a pensar como aquela mulher: eu vou morrer, não passo de hoje, minha vida não tem mais sentido, o que eu fiz com a minha vida? Nós chegamos a pensar assim. Mas também o texto bíblico está tentando mexer conosco, ele está tentando fazer com que nós entendamos que quando nós nos encontramos com Jesus, nós ficamos sozinhos com Ele. Nós nos encontramos com Jesus em algum momento da nossa história, nós ficamos sozinhos com Ele, e sozinho com Jesus é sinal de vida restaurada, é sinal de casamentos transformados, é sinal de uma boca livre de qualquer palavrão, é sinal de liberdade, seja qual for o pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós encontramos com Jesus, nós ficamos sozinhos com Ele, e nós percebemos que não há mais condenação, ninguém pode mais nos condenar, e nós ouvimos então Jesus dizer: olha, vai, não peques mais, vai, seja livre, vai, viva uma vida significativa, vai, tenha uma vida extraordinária. Nós ouvimos Jesus dizer: olha, eu te dei uma nova vida, eu mudei a sua história, eu estou reescrevendo agora a sua vida, a sua história. Nós somos aquela mulher, irmãos, porque o mesmo Jesus que nós temos é o mesmo Jesus com quem ela se encontrou, e é o mesmo Jesus com quem nós nos encontramos. E eu queria, enquanto o Ministério de Louvor sobe aqui, eu queria orar com você,
Porque talvez você conheceu Jesus através da religião, e talvez você olhe para si mesmo e pense: meu Deus, eu não passo de um religioso. Meu Deus, eu estou lutando e gastando as minhas energias para tentar mostrar para as pessoas alguém que eu não sou. E eu não consegui achar uma pessoa com quem eu possa me abrir, com quem eu possa dizer: olha, eu tenho esse e esse pecado, sem que a pessoa diga: sério? Irmãos, igreja é o lugar para nós abrirmos quem somos. Igreja é o grupo de pessoas que nós vamos confessar os nossos pecados para as pessoas certas, e as pessoas vão dizer a nós: olha, eu já passei por isso, ninguém vai nos acusar. Essa é a teoria, deveria ser assim. E as pessoas vão nos dizer: olha, eu já passei por isso. Então eu queria convidar, eu quero dar a chance a você. Faz tempo que eu não venho aqui, eu não sei como é que está a sua vida, mas se Jesus falou com você nessa questão de religiosidade, é difícil, eu sei, mas eu gostaria de chamar você para vir à frente, e nós vamos orar. E nós não vamos dizer que você vir à frente vai resolver a sua vida, não. O que vai resolver a sua vida é você ficar a sós com Jesus, a sós. Mas se o Espírito tocou você, se não tocou, nós vamos cantar a última música, vamos encerrar o culto, amém, não há problema nenhum. Mas se o Espírito Santo tocou você, e você quer vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu estou aqui para reconhecer quem eu sou, eu quero convidar você para vir à frente, e nós vamos orar, sabendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, e sabendo que Jesus mudou a nossa vida. Então, se Jesus falou com você, nós vamos começar a cantar a música Até Eu Ver. E se Jesus falou com você, vem à frente, nós vamos orar.